nesse vídeo eu quero iniciar uma nova playlist. Tenho feito vídeos com dicas, né, para serem aplicadas nas aulas de língua portuguesa, mas agora eu quero iniciar uma nova lista que é de ideias que eu tenho, que me foram passadas e que eu pretendo aplicar, mas que eu ainda não apliquei. Então, até aqui eu dei algumas dicas de coisas que eu já fiz, né? Agora eu quero dar dicas de coisas que eu ainda quero fazer, então eu quero compartilhar com quem tiver interesse e também talvez vocês possam até ajudar aí a aprimorar as ideias. A primeira ideia é de um colega que me mandou mensagem esse final de semana. A gente está no final das férias, né? Já começa a pensar no que vai fazer neste ano. E ele me mandou uma sugestão de usar algo que nós fazíamos na nossa adolescência, que era o questionário. Então, eu cresci na década de 90 e era bem comum os estudantes fazerem questionários, né? Geralmente as meninas que faziam, né, dedicavam um caderno ali para fazer perguntas, né, sobre a pessoa, assim. Então cada página do caderno era uma pergunta e aí tinha ali a numeração, né, de pessoas que respondiam. O número 1 vai responder todas as perguntas do número 1 em cada página. Então tinha perguntas pessoais, perguntas de gostos. E era algo interessante que, né, não tinha nenhum objetivo pedagógico, mas acabava cumprindo um objetivo pedagógico, que era a pessoa se expressar, né, de forma escrita, refletir sobre si mesma e conhecer os colegas também, porque a gente via as respostas dos demais. Claro que as perguntas eram bem, muitas vezes íntimas, perguntas às vezes relacionadas a gostar de alguém, né, com quem já ficou, essas coisas, mas que os adolescentes, pelo menos na época, achavam interessantes, né? Mas o que eu pensei ali com esse colega que me mandou essa ideia, inclusive é um colega da área da matemática, ele teve essa ideia, mas não sei se ele vai aplicar, ele deu a sugestão para eu aplicar. Mas aí a gente elabora as perguntas, e aí podemos fazer perguntas, claro, de opinião pessoal sobre diversos assuntos, aí vai da criatividade também do professor, né? Perguntas sobre assuntos relevantes do dia a dia, que estejam em pauta no momento, perguntas também, como a gente é da área da linguagem, sobre leitura, se o aluno gosta de ler, que autores ele conhece, qual autor brasileiro ele acha mais importante, que livro ele mais gostou de ler, né? Pode ter esse tipo de perguntas. Pergunta sobre a própria didática, né, que ele acha legal de se fazer durante o ano. E aquelas perguntas que eu gosto de fazer no começo do ano, que até já dei dica aqui nos outros vídeos que eu gravei, né? Uma música, uma frase, que são coisas que eu uso depois nas aulas, daria para fazer nesse questionário. Então, usar o questionário já para embasar algumas aulas durante o ano. E talvez deixar campo também para que os alunos sugiram perguntas para colocar ali, né? Então, talvez em alguma aula pedir que eles deem sugestões de perguntas para serem colocadas no questionário. E aí o que eu pensei é fazer isso no início do ano, né? Fazer o questionário, passar por todos os alunos, cada aluno fica ali, né, um dia ou dois com um caderno para responder todas as perguntas, geralmente são muitas perguntas, um caderno inteiro, e eles respondem, e no final do ano a gente retoma esse questionário para analisar se houve mudanças, né, se eles continuam pensando da mesma forma, se eles responderiam de forma diferente a alguma pergunta, e observar o que ocasionou as mudanças. Então, eu acho que essa prática vai ser interessante, porque além de estimular algo que está se perdendo, né, a escrita pura, né, a mão, também estimula o autoconhecimento, que é uma das competências da BNCC, né, o
autoconhecimento, a empatia, à medida que eles veem as respostas dos outros, e a gente tenta entender por que o outro pensa daquela forma, resolução de conflitos, se tiver diferenças de opiniões em alguma pergunta, a gente levantar essas diferenças e tentar entender por que cada um pensa diferente e também como a gente pode respeitar a opinião do outro. Então acho que é uma prática que dá para ser bem trabalhada e dá para extrair daí várias competências interessantes que estão relacionadas ao que é esperado aí na área das linguagens. Então essa é a dica de hoje, essa é a dica número 1 de ideias que eu ainda não coloquei em prática. Quem sabe coloque este ano. Obrigado pela paciência, um abraço.